atingiu o âmago das minhas entranhas. Pai, escrevo a Ti desejosa por chorar, mas me encontro como terra seca, e em tudo sol poente revivo a cena. Valeu a pena? Ponho-me a questionar. Eu tinha tudo e eu vendi, meu tudo em troca de nada. Do fôlego que me deu vida, me desprendi. Ao deitar-me, ressoa em minha mente, valeu a pena trocar liberdade e vida plena para tornar-se escrava da serpente? Ah, vida, me lembro daquele jardim, de beleza imensurável, de presença inestimável, desfrutado hoje mediante o sangue carmesim. Eu que saí, mas foi o Senhor que esperou meu retorno. Eu que me perdi, mas foi o Senhor que veio ao meu encontro. Quero voltar ao jardim, pois alegria como essa não pude encontrar, porque fora de tamanha presença é impossível achar. Quero ouvir teus passos ao entardecer, enfim. Anseio, ah, como anseio, ao único capaz de satisfazer minha alma, ao único capaz de me trazer para casa, ao Pai de infinitas misericórdias que creio. Esquecendo-me da poesia, reflito em uma só coisa e tenho um único desejo. Valeu a pena trocar? Vale a pena continuar trocando? Valerá a pena viver longe? Sinto saudades, Pai. Quero estar de volta ao jardim, atenciosamente. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Mais uma vez, nós nos reunimos aqui como uma comunidade de fé e prática, imperfeitos, falhos, fracos, mas lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Lavados e remidos no sangue daquele que se entregou como ovelha muda para que nós pudéssemos ser salvos e libertos. Lavados e remidos naquele que, sem abrir a sua boca, fez todo o percurso até sofrer a morte, e a das piores mortes, a morte de cruz. Mas nós temos a certeza que o nosso Jesus, o meu Jesus, ele não ficou na cruz. Nós cremos na palavra que diz que ele ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo, que está aqui conosco nessa noite. E é esse Jesus que nós louvamos, é esse Jesus que nós adoramos, é esse Jesus que nós reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador, apesar de nós, das nossas falhas e das nossas fraquezas, Deus. Vem sobre nós nessa noite mais uma vez e visita cada coração aqui. Fala com cada um desejoso nessa noite, Deus. Não nos deixe sair daqui sem sentir, nem sem ouvir a Tua voz. Mesmo que isso não aconteça de forma racional, nós entendemos que o Senhor está nesse lugar. Que toda honra e toda glória e toda oferta aqui oferecida seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a glória do Senhor se está nesse lugar. Nós temos certeza disso. Fique de pé para adorar. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro
mais uma vez. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória ao Senhor, estamos voltando para casa. Receba a nossa adoração, Senhor, nos receba de braços abertos. Glória a Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas já. Todos juntos. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Adore! Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partir. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te adoro.
Levante as mãos e adore ao Senhor Jesus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Cantem. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Nós possamos ser esse bom perfume, que aonde a gente venha passar, o cheiro de Deus, ele possa preencher aquele ambiente. Onde nós chegamos, onde nós viemos a chegar, onde nós viemos colocar a planta do nosso pé, as pessoas percebam que existe alguma coisa diferente, que existe algo que tornou aquele ambiente mais agradável. E que esse perfume, você e eu, sejamos ele. Vamos continuar adorando ao Senhor juntos. Pedir que Ele traga a nossa memória, a essência da adoração, onde foi que nós nos perdemos, e que a gente possa voltar a esse caminho e adorar o Senhor na beleza da sua santidade, entendendo que mais do que uma canção, mais do que uma conferência, mais do que o levantar das nossas mãos, essa música que a gente canta diz que Ele deseja o nosso coração, que nessa noite você e eu possamos entregar o nosso coração ao Senhor mais uma vez. Vamos louvar a Ele. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, o que Ele quer de nós é só uma canção. Ele procura algo mais fundo, mais profundo, algo mais intenso, um relacionamento intencional com Ele. O que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência
essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência. Que esse seja o desejo do nosso coração. Tornarmos a essência. A essência és tu, onde falaremos mais dele e menos de nós. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Dizer juntos, Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, Quanto és digno, embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Declare a Ele dessa essência que você quer exalar no mundo. Que esse seja o nosso desejo, de espalhar esse bom perfume de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, onde quer que estejamos, que cheguemos com o nosso cheiro do Evangelho, da essência, da humildade que habitou em Cristo, que deve habitar em cada um de nós. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 116, ainda de pé. Quantos acharam aí a Bíblia? Ou quantos acharam o Salmo?
Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Levante sua Bíblia assim. A Bíblia, muitas pessoas falam do que entendem da Bíblia, mas a Bíblia, a gente precisa falar o que ela diz, não o que a gente acha, não o que a gente entende, mas o que ela fala para a gente. E toda vez que a gente abre ela, é a palavra de Deus, é Deus falando literalmente para nós. Salmo 116, até o versículo 12, diz assim, ó: amo o Senhor porque Ele ouve, diga assim, ouve a minha voz e a minha súplica. Ele não ouviu nem ouvirá, Ele ouve agora no presente. Inclusive nessa noite Ele está ouvindo você. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive aflito de sobremodo. Eu disse a minha perturbação, todo homem é mentiroso. Versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E essa também pode ser uma pergunta nossa. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito conosco? Inclusive, de nos trazer aqui nessa noite com ar nos pulmões para adorá-lo em espírito e verdade. O Senhor continue nos abençoando. Os irmãos podem sentar. Vamos continuar adorando. Jesus está aqui. Diga amém. Quantos estão felizes? Diga amém. Nós vamos ver a adoração com o teatro agora, nessa noite. Uma mensagem forte e poderosa sobre as dificuldades, na caminhada. O pessoal está se organizando. Vamos fazer o ofertório e agradecer aos visitantes. Os irmãos dizem, sejam... Vamos ficar de pé? Quem puder, né? Quem estiver cansado, quem estiver com as pernas aí boas. Fique sobre os seus pés. Eu gostei ontem, o pastor ensinou esse negócio, eu fiquei pensando. Eu travei na hora, né? Mas é para ficar de pé, né? Então fiquem sobre os seus pés, se você puder. E de forma bem alegre, toda essa oferta ela é revertida em campanhas, em missões. Vai para fora do país, vai para fora do estado, vai para Bom Jardim. Se você deseja ofertar ao Senhor. E também adorar nessa noite com seus dízimos, vem aqui no Gasof Laço. E aproveite para dar um abraço no seu irmão nessa caminhada. Vamos louvar juntos. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Vamos lá. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão. Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão. Essa canção, aleluia, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso. Aproveite para sair do seu lugar, vai falar com seu irmão nesse momento. Mesmo que você não vai ofertar, vá lá no banco dele, dê um abraço nele. Abençoe a vida dele nessa noite. Aperte a mão do seu irmão. Conhece a Jesus, a verdadeira
alegria, vamos dizer mais uma vez. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, por ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. as vozes. Aleluia. Celebre a Ele. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só Mais uma tem vez, as vozes. Aleluia. Celebremos Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Vamos adorar com a paz. Tá caindo. Tá caindo. Marcos é um jovem que entregou sua vida a Jesus, se converteu dos seus maus caminhos. E a partir daí, ele passou a se dedicar ao trabalho do Senhor, participar de todos os ministérios da igreja para a edificação do corpo de Cristo. E se tornou um grande evangelista, com paixão, fervor e amor pelas almas perdidas.
Como é bom chegar em casa. Graças a Deus que eu cheguei em casa. Que culto maravilhoso. A palavra, a ministração, o louvor. Meu Deus, o louvor. Tu és por quem a minha alma esperou. Uma bênção, uma maravilha. Tudo fluindo bem. Mas, sei lá. Quando eu chego em casa, eu não tenho essa mesma vontade que eu tenho na casa do Pai. Como ler a Bíblia, orar, falar com Ele. Todo cristão começa bem, mas tem seus dias de fraqueza. E alguns desses dias bate um peso na consciência de como tem se vivido a fé. E em meio a algumas reflexões, surgem na mente pensamentos que podem ser cruéis. Quando foi que eu deixei isso acontecer? Quando? Desde sempre. Você é um fraco, nunca conseguiu deixar de pecar. Aquele pecado, desiste. Jesus não te ama mais. Quando você vive falando mal do pastor, depois está de boa com ele, seu hipócrita. Quando você é uma marionete nas mãos das suas emoções, se chateia com tudo e quer que tudo aconteça do seu jeito. Não. Seu pecador miserável, arrogante, insensível e ainda por cima prepotente. Cita a Bíblia, mas nem lê. Aliás, nem lê nem vive o que está nela há muito tempo. Pra que levantar as mãos na hora do louvor, se elas estão tão sujas? Louvar, se as palavras não brotam do teu coração. Chorar, pra quê? Se amanhã vai ser tudo do mesmo jeito. Para que tanto conhecimento se você não vive aquilo que você lê? O teu passado te condena e o teu presente é uma farsa. Desiste. Pra que continuar? Pra quê? 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 Meu Deus! Chega! Meu Deus! Meu Deus, quantos pensamentos terríveis! O que será que aconteceu? Oh, Pai. Eu quero voltar, Pai. Me sinto perdido na tua própria casa. Eu quero voltar ao jardim. Será que há para mim uma chance? Apenas uma chance de recomeçar? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Ó Senhor, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei.
Oh, Pai, me perdoa, Pai, me perdoa, Pai. Me perdoa por todos os pecados que eu cometi nesse mundo, Pai. Me perdoa, Pai. Eu quero voltar ao jardim. Eu quero voltar à tua primeira essência, Pai. Eu sei que não sou merecedor de nada, Pai. Me ajude a voltar novamente ao jardim. Oh, meu Deus. Eu sou pecador, eu sou miserável, eu sei, Pai. Mas eu quero uma nova chance, Senhor. Me ajuda, Jesus. Oh, Senhor, eu apenas quero recomeçar novamente, Pai. Eu quero ser nova criatura a Ti, Senhor. Eu quero lavar os meus pecados novamente, Pai. Me perdoa por me perder em Tua casa, Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Oh, meu Deus. Eu quero recomeçar. Me ajuda, Pai, me ajuda. Oh, Senhor. Só o Senhor sabe, Pai, o quanto é difícil, Pai. O quanto é difícil ser Teu servo aqui na Tua terra, Pai. As tentações e as festas. Não é fácil, Pai. Me ajuda, Senhor, por favor, me ajuda. Filho, você deixou isso acontecer quando você entregou o seu coração a outros amores, a outras paixões, a distrações exageradas, a amizades que, mesmo verdadeiras, te conduziram para longe de mim, a sua preocupação exagerada com o futuro. Você investiu tempo demais em coisas boas e até mesmo necessárias, mas esqueceu de me amar como se deve. Filho, não foram as coisas ruins que te afastaram de mim, mas foram as coisas boas. Todas elas, filho, quando elas tomam teu coração, tomam o meu lugar, esse é o resultado. Meu filho, mas eu não estou aqui para te culpar. Estou aqui para te encorajar a sair desta zona de conforto que você se encontra. Filho, levante, levante, porque a cura está na caminhada, no processo, não em lamentar e recordar o passado. Filho, o jardim do meu coração te aguarda. Oh, Pai, muito obrigado, Pai, pelo Teu conforto, pela Tua paz que só o Senhor pode proporcionar, meu Deus. Sou grata a Ti, Pai. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo miserável, o Senhor ainda insiste, Pai, em querer me trazer para perto para Ti. Muito obrigado, Pai. Sou grata a Ti todos os dias, Pai. Cada fôlego de canto para Ti. Todos os dias, Pai. Tudo que eu faço, Pai, é para Ti. Oh, Pai, muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu conforto, Pai. Te agradeço, Senhor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Senão, e volta às práticas das primeiras obras. Senão verei e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A perda do primeiro amor é uma queda. Isso se chama pecado. E necessita de arrependimento. Muitos crentes que se dedicam
ao trabalho do Senhor, perderam a paixão, perderam o primeiro amor. Fazem o que fazem por rotina, por hábito, por medo, por galardão ou por qualquer outro motivo. Porque não estão acompanhados daquele primeiro amor tão intenso. E isso é perigoso, porque leva você a uma zona de conforto. Entenda, voltar ao primeiro amor e permanecer nele é uma decisão diária e exige esforço constante. E então, você vai voltar ainda hoje ao jardim ou vai permanecer como um filho perdido na casa do pai? Filho, tua cama está pronta, teu anel preparado, teu novilho guardado. As sandálias eu já preparei, tuas vestes eu lavei, só falta você. Graça e paz, igreja. Enquanto durante o decorrer da conferência, e glória a Deus, estamos finalizando mais uma conferência Avivar, para a honra e glória do Senhor, com um tema tão impactante. E enquanto a peça acontecia, eu refleti em uma coisa. Quais teriam sido os pensamentos do filho pródigo no momento em que ele caiu em si? No momento em que ele percebeu que ele estava longe de casa? No momento em que ele percebeu que as alegrias foram passageiras? No momento em que ele percebeu que não valeu nada ter pedido a herança, ter saído da casa do pai para poder aproveitar no mundo? E isso não valeu de nada. Porque no final ele estava comendo com os porcos. E como será que deve ter sido que ele percebeu que ele nunca foi tão satisfeito, que ele nunca esteve satisfeito vivendo a vida que estava vivendo, e que seria muito melhor ter permanecido na casa do pai. Mas ele só percebeu isso enquanto comia com os porcos. E a alegria que a gente tem hoje é que Deus deixou para nós a sua palavra, para que através dos exemplos que ela nos dá, nós possamos permanecer sempre na casa do Pai, porque a alegria verdadeira a gente só acha nele. Satisfação verdadeira a gente só acha nele. Nunca fora. Nunca fora. Eu fico imaginando a situação porque muitas vezes o que atrapalha o nosso retorno ao caminho da volta somos nós mesmos, ou melhor, os nossos pensamentos. Feito a gente viu hoje na peça. E ontem também. Para quê? Para quê? Para que continuar? Para que você vai levantar sua mão no culto de hoje, se amanhã essa mesma mão que você levanta vai estar mexendo em alguma coisa que não deve? Vai estar pesquisando alguma coisa que não deve? Para que você vai chorar no culto hoje? Para que você vai se arrepender hoje, se na segunda-feira vai voltar tudo a ser como era antes? Por que e para que continuar?
Será que o pai ainda vai me aceitar se eu tentar voltar para a casa dele? E uma voz talvez responda: sujo? Do jeito que você está? Será que eu ainda posso voltar para casa? E a voz responde: depois de ter abandonado todo o cuidado que o pai te deu, você pintou, bordou e agora quer voltar? Com que cara você vai chegar e olhar para o pai? Ou melhor, será que ele sequer vai olhar de volta para você? E você pensa: mas se o pai me der apenas mais uma chance, eu vou tentar fazer diferente com ele. E a voz responde: será que você vai conseguir fazer diferente dessa vez? Quem te garante isso? Quantas vezes ele já não te deu uma chance? E quantas vezes você já não desperdiçou essa mesma chance que ele te entregou? No final das contas, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Mas a gente sabe como a parábola continua. Ainda assim, o filho diz assim: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer assim: se o Senhor não me aceitar como filho, que pelo menos me aceite como empregado da tua casa. Mas eu preciso voltar. A necessidade, a vontade, o clamor, o desejo de voltar era tão imenso, a urgência. Ele estava tão desesperado que a única solução que ele pensou foi: se ele não vai me aceitar como filho, que seja pelo menos como empregado. Eu só preciso estar na casa do meu pai. E a gente sabe, às vezes é uma realidade que muitas vezes a gente pode esquecer, mas o inimigo é sujo. O nosso inimigo é sujo. A função dele é plantar dúvidas na nossa mente. Tem uma frase de um livro que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que eu gosto muito. Que ela diz assim: o mal danado, né, que é quem escreve as cartas. Ele diz: os seres humanos pensam que a nossa maior função é colocar coisas na cabeça dele. Mas a verdade é que a maior função que nós temos é tirar as coisas da mente. Nós temos a palavra que nos guia. E muitas vezes sequer acreditamos nela. Muitas vezes sequer confiamos no que ela realmente diz ao nosso respeito, que somos regenerados no sangue do Cordeiro, que somos lavados no sangue do Cordeiro, que por meio de Cristo nossas iniquidades são perdoadas. O caminho de volta é mais óbvio do que parece, e ele está aberto, acessível. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 3. Vamos ler do versículo 1 ao 4. E ver como a serpente, ela consegue ser astuta. Serpente essa que até os dias de hoje tenta nos enganar. E quantas vezes a gente não compra o que ela nos diz? Gênesis 3, do versículo 1 ao 4, vai dizer assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus conhecerão o bem e o mal. A serpente enganou Eva, porque de um Deus generoso que permitiu com que eles comessem todos os frutos do jardim, de todas as árvores, ela o transformou num Deus egoísta. Ele disse assim: ele não quer que vocês comam porque ele não quer que vocês conheçam. A serpente mudou o entendimento de Eva para que Deus, no final, se tornasse um egoísta, que quer manter a gente com os olhos encobertos. Afinal de contas, o Deus que criou vocês não sabe nada sobre vocês. Quem pode dizer se eu me conheço ou não, sou eu.
Quem podia dizer se Eva se conhecia ou não? Era Eva. Ou pelo menos era assim que a serpente queria que nós pensássemos, que eu posso definir quem eu sou. E hoje eu quero refletir com vocês, de forma rápida, na medida do possível, 2 pontos cruciais. Mas antes, guarde isso no seu coração. Independente e acima de qualquer coisa, você precisa voltar. Sentindo ou não, chorando ou não, quebrantado o suficiente ou não, decida, pelo seu entendimento, através da sua inteligência, aquilo que Deus te deu, decida voltar hoje. A gente não sabe quando vai ser o nosso último dia. Pode ser daqui a 5 minutos, a gente não sabe nem quando Jesus vai voltar, nem quando a gente vai partir. Decida hoje, porque o que você tem é o hoje. E os 2 pontos que eu quero refletir com vocês é sobre o entendimento que nós precisamos ter e a conversão genuína. No relato de Gênesis, a serpente vai perguntar a Eva, será que Deus disse isso? O primeiro ataque que a serpente lança contra a humanidade é sobre o nosso entendimento sobre quem Deus é e o que Ele disse. Então, guarda essa semente no coração, que nem o irmão Erison diz. Nós precisamos entender quem Deus é e ter isso alicerçado no nosso coração. Quem Deus é. Sabe por quê? Porque se Satanás ele consegue abalar o teu entendimento sobre quem Deus é, ele te coloca no bolso. Afinal de contas, se Deus não é pai, então você não é filho. Lá em Isaías 64, versículo 8, vai dizer assim, contudo, Senhor, Tu és o nosso pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Mas será que Deus é pai mesmo? Porque eu acho mais fácil Ele ser pai para qualquer pessoa, menos para você. Talvez seja isso que Satanás muitas vezes fala ao nosso coração. Lá em Efésios 2, versículo 4, vai dizer o seguinte, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Será que Deus é rico em misericórdia? Porque eu acho mais fácil Ele ser rico em misericórdia para qualquer pessoa, menos para você. Se Deus não é rico em misericórdia, então você não pode ter acesso a essa misericórdia. Às vezes é isso que a gente pode pensar. Lá no Salmo 145, o versículo 9, vai dizer o seguinte, o Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Se Satanás consegue mudar o teu entendimento sobre isso, ele vai dizer, se Deus não é bondoso, então não tem como Ele ser bondoso com alguém como eu, com alguém como a gente. Salmos 46, o versículo 1, muito conhecido. Como é que diz lá em Salmos 46, versículo 1? Socorro bem presente nos momentos da angústia. Então, se Deus ele não é socorro bem presente na hora da angústia, não importa o quanto você clame, não importa o quanto você grite a Ele, não importa o quanto você chame por Ele, Ele nunca vai te ouvir. E lá em Tiago 4:7, vai dizer, conhecido também, eu só não sei de cabeça, mas assim, diz assim, isso, submetam-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E às vezes Satanás chega para a gente e diz assim, será que você consegue resistir a mim? Será que você consegue se submeter a Deus? Será que você consegue resistir a mim mesmo? Quantas vezes eu já não te coloquei no bolso? Quantas vezes eu já não joguei você para um lado, já joguei você para o outro? Você vai conseguir resistir agora? Agora? Será? Porque é inevitável você se render às suas emoções que são escravas da carne. E aí eu pergunto, igreja, desde quando a gente começou a dar tanto dos nossos ouvidos às vozes que o inimigo coloca na sua mente? Desde quando é ele quem dita as regras na nossa vida? Desde quando nós esquecemos o quão grandioso é o poder que nos sustenta? O quão grandioso foi o poder da obra salvífica que nos libertou do poder do pecado, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz? Desde quando
Desde quando voltar ao jardim se tornou algo tão impossível? E a única escolha que nós temos é, inevitavelmente, uma baita mentira do inimigo, ser presos ao pecado novamente. Desde quando que isso ganhou espaço no nosso coração? Paulo vai escrever aos Romanos, lá em Romanos 6, do versículo 6 ao 14, ele vai dizer assim: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravo. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem mais poder nenhum sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se vocês, cada um de nós, considerem-se mortos para o pecado, para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm vida nova. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado, presta atenção no versículo 14, o pecado não é mais seu senhor. Pois vocês não vivem mais sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Satanás, ele não precisa colocar coisas na nossa cabeça se ele consegue retirar o máximo delas. Se ele consegue nos enganar dizendo que nós ainda somos escravos. E muitas vezes a gente peca e a gente usa uma desculpinha esfarrapada do ai, porque a carne é fraca. Ai, porque foi inevitável. E isso só nos afasta cada vez mais do jardim. Deus já disse e está revelado na sua palavra. E é nisso que nós precisamos confiar. É esse entendimento que nós precisamos ter. E eu queria dizer para você hoje, irmão, que você não precisa depender da sua emoção. Você precisa entender isso. O Espírito Santo vai fazer a obra de conversão na sua vida. Ele vai te convencer do pecado e da justiça. Mas você precisa decidir submeter o seu corpo, a sua mente, o seu entendimento, o seu coração à vontade de Deus. Lá em Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao 26, vai dizer assim. Vê só. Uma verdade que muitas vezes acaba fugindo da nossa mente. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que os buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje mesmo, assim que você acordou, as misericórdias do Senhor se renovaram. E o que você fez com essa chance que Deus te deu? Quando acordou, orou? Leu a Bíblia? O que foi isso que você fez com a chance que Deus te deu? Amanhã, se assim o Senhor quiser e permitir, as misericórdias mais uma vez se renovarão. E você vai fazer o quê? No versículo 31 vai dizer que o Senhor não abandona ninguém para sempre. E eu sei que às vezes a gente se cansa de pedir, Deus, eu quero sentir alguma coisa. Deus, por favor, eu preciso ver alguma coisa acontecendo na minha vida. Porque se não acontecer, o Senhor me abandonou. Eu vou me sentir só. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês, que eu aprendi enquanto conversava com as meninas. As caminhadas são diferentes. A minha caminhada não é igual a de Bianca, a minha caminhada não é igual a de Vivi, não é igual a de nenhum daqui. Um exemplo disso na Bíblia é o de Pedro e Paulo. 2 homens de Deus. 2 homens grandemente usados por Deus para a expansão da igreja primitiva.
Mas Pedro precisou de uma segunda chance. Pedro precisou que Jesus chegasse até ele e dissesse: tu me amas, tu me amas, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Enquanto Paulo, depois do primeiro encontro, ele declarava: em nada considero válida a minha vida, senão para cumprir o ministério que Deus me integrou. Mas para no entendimento, depois que eu entendi que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que muitas vezes o que nos impede de chegar até o jardim são as vozes mentirosas, os pensamentos cruéis que Satanás coloca na nossa mente. Para no entender isso? Não. Porque assim como o Rodrigo diz várias vezes, ele diz assim: o conhecimento sem Cristo é vazio. Não vale de nada. Lá em Romanos 1, versículo 32... Romanos 1, versículo 32, vai dizer o seguinte: sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Então, apesar de entender que quem pratica essas coisas merece morrer, ainda assim continuam praticando. Ainda assim continuam fazendo. E muitas vezes nós entendemos: eu entendo. E continuamos nas mesmas obras. Continuamos a fazer as mesmas coisas. Entender quem Deus é o suficiente? Não. Lá em Tiago 2, o versículo 19, vai dizer o seguinte. Tiago 2, 19. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. A gente crê e não treme de medo sobre quem Deus é, sobre a grandiosidade da sua justiça. Entender não é o suficiente. Por isso que as artimanhas de Satanás não acabam por aí. Segundo o mal danado, um personagem, vai dizer assim: se nós não podemos impedir que eles se convertam ao cristianismo, então vamos concedê-los uma falsa espiritualidade. E aprende observando outras pessoas, seguindo aquelas dicas de muitas pessoas que falam sobre postura, roupa para conversar. Isso a gente aprende a fazer, a orar, a pregar, a tocar um instrumento bem, a cantar através das técnicas. Tudo isso a gente aprende. Mas o derramar, quando a gente transborda para a vida da outra pessoa, isso aí só vem de Deus. Você pode tentar imitar quem quer que seja. Tem aquela frasinha que diz, né? Unção não se compartilha. O que um nutre no secreto não vai passar assim para a vida do outro. E, nossa, só porque Vivi tem uma vida no secreto incrível, a minha vida no secreto vai ser também. Se eu não faço, por onde? Conhecimento sem Cristo é vazio e isso é a mais pura verdade. Porque quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, uma hora a gente é salvo e quando a gente peca, de repente a gente deixa de ser. Ai, porque eu passei a semana inteira na presença do Senhor. Na sexta-feira eu caí, então, poxa, não tem como eu entrar no céu mais. Quando a gente se apoia no nosso próprio mérito, uma hora a gente está de boa, outra hora já não está mais. E aí eu pergunto a vocês, quando foi que a gente se tornou merecedor de alguma coisa? Quando foi que em algum momento eu fui digna de algo? Eu, você, quando foi que em algum momento, aos olhos de Deus, nós merecêssemos que Ele derramasse graça sobre a nossa vida? Quando foi? Além de decidir voltar ao jardim, é preciso decidir também depender de Jesus para que Ele, e somente Ele, me salve pessoalmente e me traga de volta. É depender de Cristo Jesus. Esses dias eu pensava assim, qual é o caminho de retorno? Como é que eu posso retornar? Como é? E uma única resposta, Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se não for por Ele, ninguém chega ao Pai. Nós precisamos nos converter genuinamente.
E a própria palavra conversão significa volta. A saída dos pecados em direção a Cristo. Não adianta crer somente. E crer no sentido de dar crédito a algo, validar. Por exemplo, eu creio que 7 vezes 5 é 35. Eu creio nisso. Eu dou crédito a isso. Mas com Cristo e na caminhada cristã, não basta a gente crer dessa forma. Nós temos que confiar também. Lá em João 3,16, muito conhecida a passagem, vai dizer o que em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente pode crer, acreditar que Jesus realmente existiu, dividiu a história assim em duas partes. Várias pessoas ao redor do mundo morrem por esse cara que viveu aqui na terra e que fez uma grande transformação, mas a gente confia em Cristo Jesus? Nós confiamos nele? Porque nós temos que acreditar que é verdadeiro. Ou seja, quer dizer que nós precisamos crer nele. Ter uma confiança pessoal no caráter de Cristo. E confiar nesse caráter que diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Segundo Leon Morris, a fé, para o apóstolo João, é uma atividade que tira a pessoa de si mesma e faz uma com Cristo Jesus. Então não é por minha causa, não é porque eu mereço, não é porque eu sou boa de alguma forma, mas é porque eu estou em Cristo Jesus e fora dele eu nada consigo fazer. Esta é a conversão genuína. É uma decisão voluntária de submeter todo o meu coração, minha mente, o meu ser e firmar um compromisso. Um compromisso que é diário. É dia a dia. E às vezes a gente quer colocar a carroça na frente do boi. A gente pensa, eu vou voltar hoje para o jardim. Amém, glória a Deus, nós precisamos. E aí você já pensa, porque quando eu voltar ao jardim, eu vou ser uma bênção na igreja, eu vou estar em tudo. Aí eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou atuar, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer não sei o que e aquilo. Calma. Entra no teu quarto, fecha a porta, coloca o teu joelho no chão e ora ao Senhor. Uma coisa que Deus tem me ensinado muito nesse ano é que não tem momento no mundo em que a gente seja mais poderoso do que quando nós estamos orando. Porque nós reconhecemos que nós dependemos dele para aquela situação que nós estamos entregando a ele. Caminhar de volta ao jardim é comprometimento. De não parar de andar. Vai ter um ou outro que vai chegar e vai apontar o seu passado. Mas se você está em Cristo Jesus, as coisas velhas já eram. Eis que tudo se fez novo. Não importa, continua caminhando de volta ao jardim. Continua caminhando. A caminhada no jardim, caminhar de volta ao jardim é confiar no caráter do Pai. Eu fico imaginando, em algum momento o filho pródigo deve ter pensado, será que o meu pai vai me aceitar de volta? Será que ele vai me querer de volta, sujo, perdido, do jeito que eu estou? Confia no caráter do Pai, que diz que as misericórdias se renovam a cada manhã, que o seu amor é infinito. Caminhar de volta ao jardim é arrepender-se, é entender racionalmente, convencida pela ação do Espírito, de que o pecado é um erro e não vai nos satisfazer. Pode até ser bom, mas pensa, depois de 4 dias de festa, você se sente satisfeito? Depois de sair, encher a cara, fazer o que quer que seja, você se sente satisfeito? Depois de passar uma semana inteira sem orar nem ler a Bíblia, e quando chega no domingo de noite, você se sente satisfeito? Quando você está no meio dos seus amigos na faculdade e você diz, eu preciso mascarar que eu sou cristã aqui, então eu vou começar a fazer as piadinhas de mau gosto, de duplo sentido, a falar as coisas erradas. Quando cada amigo vai para a sua casa, você se sente satisfeito? Vai valer a pena viver longe?
vale a pena continuar vivendo longe hoje? Nós somos muito tolos porque a gente brinca com a serpente que nos trouxe, que nos trará a morte. Lembre-se que na parábola do filho pródigo, quando ele estava comendo com os porcos, ninguém deu nada a ele para ele comer, um pão sequer não ofereceram. Porque a única coisa que Satanás faz é prometer. Sai que vai ser bom. Mas de resto ele não provê nada. Ele não entrega nada a você. E quando você tenta voltar, ele ainda diz, oxê, vai querer voltar mesmo? Desse jeito? Não se engane. Ele quer te tirar do jardim, não vai te entregar nada e ainda vai zombar de você. Nós saímos do jardim de fato, mas Cristo abriu um caminho novo que nos aproxima da maravilhosa presença do Pai. Então fique triste. Fique triste por ter perdido o primeiro amor. Fique triste por ter saído do jardim. Fique triste por não queimar mais como antigamente. Fique indignado pela situação que você está vivendo na sua vida espiritual agora. Mas não pare nessa tristeza. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 7, o versículo 9 e 10, Paulo diz o seguinte: agora, porém, alegro-me por ter-lhe enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. E aí nos versículos seguintes ele vai dizer assim: vejam o que a tristeza que veio de Deus produziu em vocês. Vocês mudaram a situação em que vocês estavam. Então trabalhar um tema como esse, numa conferência como essa, num momento como esse, é Deus querendo dizer para cada um de nós: se você não está satisfeito com a vida que você está tendo agora, há chance de mudar. Fique indignado. Se você quer queimar mais, se você quer orar mais, buscar mais a palavra, fique indignado então por você não estar buscando, mas que essa tristeza que está no seu coração, que essa indignação que está no seu coração produza arrependimento e te faça mudar a situação em que você está. Porque só reclamar não vai mudar em nada. Eita, passou o dia inteiro, eu continuei mexendo no celular, não peguei na Bíblia, eu deixo para amanhã. Eita, passou o dia inteiro, fiquei no Rios, fiquei preocupada com o trabalho, fiquei preocupada com as crianças, fiquei preocupada com não sei o que for. Mas se você está indignado pela situação que você está vivendo, você precisa mudar. Tem uma frase que eu vi esses dias que dizia assim: se nós realmente amamos alguma coisa, nós lutamos por isso. Nós amamos a Deus. Então por que nós não lutamos pela nossa intimidade com Ele? Se a gente realmente diz que o ama. Por que a gente não luta para permanecer mais na presença dEle? Por que a gente não luta para se enraizar mais na presença dEle? Por que a gente não começa a clamar a Ele e dizer assim: Senhor, mais uma vez, olha para mim. Senhor, me faz voltar a Ti. Pai, me traz de volta. Se a gente realmente ama, a gente luta. E tem um amigo meu que sempre diz assim: quem quer faz. Nós queremos estar de volta ao jardim. Porque se nós quisermos isso, então nós vamos com a ajuda do Pai, porque pelos nossos próprios esforços a gente não faz nada. Mas com a ajuda dele nós vamos chegar lá. Ter paciência, porque tudo na vida é um processo. E a gente precisa respeitar as etapas. Sinta saudades.
Porque uma vez que se experimenta a presença de Deus, nada é capaz de nos satisfazer. E se você sabe disso, dê o seu sangue na luta contra o pecado. Uma vez que nós entramos no Santo dos Santos, é impossível você querer sair de lá. Porque quando você diz assim, não, eu vou me afastar um pouquinho, vai ser só essa festa e vai ser só essa vez. Quando você está lá, você não sente prazer em nada. Você olha para isso e diz assim, qual o propósito disso tudo que eu estou vivendo? Qual o propósito disso aqui? Esse povo pulando, dançando, sei lá, um para o lado, outro para o outro. Qual o propósito disso? Porque uma vez que se experimenta a presença do Senhor, é impossível querer sair dela. E a gente sente falta quando está longe. Ainda que a fé e o arrependimento que queimam no coração, esse primeiro amor, talvez aconteça só uma vez. Eu lembro assim, que a primeira experiência que eu consigo lembrar com Deus é no carro indo para João Freire, quando eu estudava lá. E aí tocou uma música de Isaac Santos, eu acho, que diz assim, uma vida é pouco para te amar, me dá a eternidade com você. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está. E é linda essa música. E naquela hora meu coração queimou demais. E depois daquele dia, foram raras as vezes que eu senti meu coração queimando daquele jeito. Mas uma coisa tem que permanecer todos os dias da minha vida. A fé e a confiança no caráter de Cristo e o arrependimento. Ainda que eu não sinta meu coração queimar, ainda que eu não sinta, que eu não acorde dizendo, eita, que presença, a fé e o arrependimento devem continuar. Não devem se perder nunca. Porque no momento em que a gente começa a relativizar as coisas, no momento que a gente começa a dar ouvido às coisas que Satanás coloca na nossa mente, a gente vai pouco a pouco se afastando cada vez mais desse jardim. Lá em Isaías 55, o versículo 6 e 7. Diz o seguinte, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto ele está perto. Deus não está longe de nós. Nós estamos no escuro, talvez sem conseguir enxergar nada. Estamos confusos e perdidos, mas tateando, nós podemos encontrá-lo. Versículo 7. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Eu te pergunto, você vai confiar em quê hoje? Naquela voz que diz que você nunca vai conseguir? Ou nesse Deus que vai te perdoar generosamente e vai continuar te perdoando desde que Ele encontre dentro de você um espírito contrito, um coração quebrantado por renovo, por mudança. Em Lamentações 5, versículo 21, está aí a nossa súplica, que diz, restaura-nos, Senhor, e faze-nos voltar para Ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Em Salmos 51, conhecido, quando o salmista diz assim, renova, cria em mim um espírito firme, um coração puro. Esse deve ser o nosso clamor. Todos os dias. Todos os dias. Porque em nós não há mérito nenhum. Porque a caminhada vai ser difícil, mas vai ser difícil se você tentar carregar o seu próprio fardo. Porque o peso do pecado é pesado demais. Se eu for lembrar todas as coisas que eu fiz no meu passado, quantas vezes eu me afastei do Senhor, é pesado. Mas Cristo, lá em Mateus, vai dizer assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E é esse fardo que a gente precisa carregar. Porque o nosso é pesado demais, até para nós.
Porque nunca conseguiríamos voltar se não fosse por Cristo Jesus. Porque hoje o caminho está aberto porque Ele foi o Filho perfeito. Ele foi tentado durante 40 dias no deserto e ainda assim não se corrompeu. Ainda assim não deu ouvidos ao inimigo. Por quê? Porque ele estava alicerçado na palavra. Ele sabia o que a palavra dizia e ele confiava no caráter do Pai. Volte ao jardim, meu irmão. Porque você pode. Agora, mediante o sangue do Cordeiro. Para de ouvir essas vozes que tentam te paralisar. Com todo o seu entendimento, creia no Senhor. Creia no que Ele fala na palavra. Não deixe Satanás roubar isso. E confie na pessoa de Cristo Jesus. Que diz que o jugo é suave, o fardo é leve. É o pão da vida, é a fonte da água vida, é o caminho, a verdade e a vida. É a videira verdadeira, o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é a nossa esperança. Porque toda tentação momentânea, feito o próprio nome já disse, feito eu falei, é momentânea. Porque toda tribulação é passageira e produz para nós um peso de glória eterno. Vai valer a pena? Está longe? Vai valer a pena? Mas não se achegue a Deus apenas pelo que Ele pode te oferecer, mas por quem Ele é. Sempre que eu leio os feitos de Deus, eu acho incrível. Abriu o mar vermelho, tirou o povo do Egito, fez comida cair do céu. Quantas vezes Ele não resgatou o povo? Quantas vezes Ele não levantou o seu povo? Ele pode te levantar também. Chegue hoje no seu quarto e diga, eu quero mudar. E se alguma coisa te disser, mas você não vai conseguir. Amanhã, na segunda-feira, vai voltar tudo a ser como era. Repreenda isso em nome de Jesus. Não deixe com que essa conferência seja apenas mais uma conferência, mas que o que você aprendeu e ouviu nesses dias estejam aqui, no seu entendimento, guardados. Não deixe se perder novamente. Feito o Rodrigo vem dizendo desde o começo, não espere estar comendo com os porcos para poder cair em si. Pare de carregar o peso do pecado, que nem a peça que retratou. A cura não está no passado, a gente é livre. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele nos libertou. Cristo está te oferecendo uma nova história, um novo ciclo, um sacode com essa conferência abençoada, que já falou tanto ao meu coração. E muitas vezes eu gosto de anotar na minha Bíblia frases curtas, assim, na capa dela, eu sempre anoto, que me fazem lembrar o que eu preciso fazer. E tem uma que diz assim, quem sabe quem é, sabe o que precisa fazer. Eu pergunto a você hoje, você é filho? Amém? Você é filho? Então volta. Volta para a casa do Pai. Mas muitas vezes nós estamos como o irmão do filho pródigo. Se você está na casa do Pai e se encontra perdido, é porque talvez você se encontre como o irmão do filho pródigo, que disse ao pai, eu trabalhei como escravo, nunca me afastei, trabalhei, dei o meu sangue, e o Senhor nunca me deu nada. E o pai disse assim, mas tudo que eu tenho já é seu. Às vezes a gente quer ser reconhecido por força própria e pelo mérito. Mas para quê? O pai também foi misericordioso, foi amoroso com aquele filho, que ele disse, filho, tudo que eu tenho é teu. Mas a gente tem que se alegrar porque o teu irmão insensato voltou para casa. A alegria que você esteve experimentando durante todo esse tempo. Retorne, independente de onde quer que você esteja, enquanto há fôlego, há vida e a chance de voltar. Que essa verdade nunca saia do nosso coração. Jesus Cristo é o caminho.
Confiando nele, conhecendo o caráter dele, conhecemos ao Pai. E desfrutamos dessa presença incrível. Lá em João 17, o versículo 3, eu nunca esqueci desse versículo depois que teve a conferência. Eu acho que foi, não vou lembrar o nome da conferência, mas a gente falou sobre a vida eterna. E vai dizer que a vida eterna é essa: conhecer ao Filho e ao Pai. Essa é a vida eterna e nós podemos desfrutar dela aqui. Só precisamos ter realmente um coração sincero e desejoso por voltar. Apenas. É difícil. Talvez seja difícil. Mas, enquanto há fôlego, há vida e há chance, põe teu joelho no chão. Que cada um de nós consiga colocar o nosso joelho no chão e dizer assim: Senhor, por favor, olha, eu quero voltar. Não deixe passar o dia de hoje. Não deixe chegar o domingo que vem. Você não sabe quanto tempo você tem ainda. Confia no que o Pai falou. E volta. Volta para casa. Volta para casa. Porque não é por você. Não é por sua causa. É apesar de você. Esse é o Jesus em que nós confiamos. Que nós possamos não escutar essas vozes que querem apenas nos paralisar. Porque elas podem até nos tirar do jardim, mas não vai prover nada para a gente. Repreenda sempre que vier algo assim na sua mente. Repreenda sempre que disser: você é tão falha, tão pecadora. Sou mesmo. Sou falha, sou pecadora, mas estou com Jesus. É isso que importa. Estou caminhando de volta. Mas você já caiu tantas vezes. Caí mesmo. Caí todas as vezes. A mão direita do Senhor me sustentou. E é por isso que eu estou aqui. É muito incrível essa presença. O nosso Deus, Ele é muito bom. É um Pai de verdade. Que sempre está disposto a nos acolher de volta. Sempre. Então não deixe essa semana começar sem você tomar uma atitude diferente. Eu espero que nesses dias de conferência, todo mês que a gente vem trabalhando esse tema de volta ao jardim, alguma coisa tenha ficado no seu coração. Então, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E quando eu falo ouvir a voz do Espírito, não é chorar, estou em prantos. Mas se alguma coisa no teu coração disse assim: eu preciso realmente voltar. Então escuta essa voz. E pelo teu entendimento, decide hoje submeter-se a Deus. Decida hoje tomar essa decisão. Que seja hoje, que seja agora. Porque nós só temos o agora, nós temos apenas o hoje, porque o amanhã não nos pertence. Que nós possamos sempre ter isso em nossa mente, cravado em nosso coração. E que nos momentos de maior incerteza nós venhamos nos firmar na rocha, que é Cristo Jesus. Que possamos estar de volta, querer estar de volta. E caminhar esse caminho. Andar e não parar diariamente. Amanhã é segunda-feira. Se assim Deus nos permitir, quando você acordar amanhã, diga: hoje eu escolho Deus. Hoje eu vou escolher Deus. Mas veio aquela tentação. Não, mas hoje eu decidi escolher Deus. Pega a sua Bíblia, se tranca no quarto, ora em pensamento, coloca um louvor, mas decida escolher Deus. Quando for terça-feira, a mesma coisa. Não, hoje eu escolho novamente. Ontem eu escolhi, mas hoje eu escolho de novo. Para que a gente continue nessa caminhada até o céu. Porque eu quero chegar lá em cima e dizer assim: glória a Deus que você está aqui comigo. Glória a Deus que estamos juntos. É assim. Para adorar esse Deus tão grandioso a quem nós servimos.
Volte hoje. Volte hoje. Porque se você sabe que é filho, você precisa voltar. Retorne, independente de onde você esteja. Porque enquanto há fôlego, há vida e há a chance de voltar. Há a chance de fazer tudo de novo. Que o Senhor assim nos abençoe e nos dê sempre essa convicção de que Ele é um Pai amoroso, que quer que a gente retorne para casa e que vai estar de braços abertos para nos dar um grande abraço, um beijo e colocar o anel de volta ao nosso dedo. Independente de quão sujo a gente esteja, é Ele quem provê as vestes brancas. Não somos nós. Pela nossa própria força, a gente pode chegar na porta e arranhar, até os dedos ficarem bem curtinhos. E ainda assim a gente não consegue, porque é o Senhor que nos ajuda durante todo esse caminhado. Não há mérito nenhum em nós. Se humilhe hoje. Feito a Bíblia usa muito essa expressão, né? Coloque seu rosto no pó diante do Senhor, porque Ele vai te ouvir e vai te trazer de volta. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus por essa palavra. Nesse momento eu quero falar com você que ouviu a voz de Deus nesse lugar. Mas antes eu quero pedir um favor a quem já é igreja, que já caminha aqui conosco. Você, quem já é membro dessa igreja, por favor, fica de joelho para orar nessa hora. Aqueles que são visitantes, você pode levantar a mão? Aqueles que estão afastados, você pode levantar a mão, por favor? Eu quero conversar com vocês. Essa conferência tem duas motivações. Pode baixar a mão, tá? A primeira, obviamente, é engrandecer o nome do Senhor e fazer dele conhecido e reconhecido. Essa é a primeira e absoluta. A segunda é para que Deus use a nossa vida para chegar até vocês que estão aqui. Vocês que estão distantes por algum motivo, ou que já não tem mais aquela vontade de ser igreja de alguma forma, ou vocês que ainda estão no processo de conhecer a Jesus. Estou falando isso com muito temor e amor por suas vidas, em nome do Senhor Jesus, que está aqui e que ama muito vocês, de verdade. Então, tenha certeza de que não fizemos tudo isso aqui para que essa igreja seja glorificada. Só isso é muito raso mesmo. É muito raso. E se fosse para viver por isso, eu já tinha parado. E eu já disse para Deus inúmeras vezes isso. Se fosse por um motivo tão raso quanto esse, que Ele me tirasse daqui. Que Ele colocasse outra pessoa. Pois tem muita gente aqui capaz de fazer muito melhor que eu. Mas o propósito do Avivar, desse ministério, não é somente se reunir para o oba-oba, como nosso pastor Eri fala. É muito além disso. É fazer do Senhor Jesus conhecido e reconhecido. E nessa noite você tem a oportunidade, mais uma vez, de ouvir a voz tão doce do Senhor que foi ministrada aqui por tantas pessoas, por tantas vozes, e voltar para casa. Hoje é noite de começos, recomeços e retornos. Qual é o que combina mais com você? Você tem a oportunidade de vir aqui, eu quero orar por tua vida de forma muito sincera. Não se sinta envergonhado, pois esse não é um lugar de vergonha, mas é um lugar de coragem no Espírito Santo de Deus. Estamos aqui para te acolher como família, para abraçar e para direcionar, para ouvir também, para se ajudar.
você tem essa oportunidade. Aqueles que querem entregar a vida para Jesus, aqueles que querem retornar, aqueles que querem recomeçar, podem vir aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos orar. Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me entrego ao vento de sua misericórdia. Glória a Deus. E quando de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Quão maravilhoso Ele é, e o tanto, escute, que Ele te quer. Sim. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele ama você. Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Mais alguém? Se não, você pode nesse momento ficar de pé, aqueles que puderem, tá? Estender as mãos para esse jovem querido que a gente já acompanha há um tempo, mas está fazendo essa decisão tão importante. Nosso querido Gabriel, já é noivo de Vivi, e a gente tem orado por ele há algum tempo. É uma felicidade muito grande. A palavra de Deus diz que uma alma vale pelo mundo inteiro. E a gente teve o privilégio de ver mais de uma alma entregar a vida para Jesus publicamente. Coloque as mãos sobre a vida dele, com muita intensidade, alegria na presença de Deus, e ore. Declare bênção sobre a vida dele, fortalecimento nessa hora. Você pode elevar o volume da sua oração. Deus, nós entregamos a vida do Gabriel em Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por esse presente no dia de hoje. Ele é uma vida preciosa, da qual a gente tem orado por ele. E Vivi também. Como é grande o desejo dela de ter mais e mais pessoas da sua família junto a ela na caminhada. A Dani também. E hoje o Senhor concede um presente tão lindo e tão importante para a carreira dela na fé. Deus, que esse momento seja mais um dos momentos que o Senhor irá fazer ela viver no meio da sua família, vendo cada um entregando sua vida para Cristo, declarando que só o Senhor é Deus e que não há outro do qual nós possamos ser salvos, só o nome de Jesus. Deus, que nessa noite o Espírito Santo seja derramado sobre a vida de Gabriel, e que a partir daqui ele tome e tenha uma nova vida em Cristo Jesus, que ele possa resplandecer a luz do Senhor por essa cidade e fora daqui, onde quer que ele esteja, que as pessoas possam ver a tua face na vida dele. Nós consagramos a vida de Gabriel, Pai, diante do teu trono, para que o Senhor o fortaleça e o use da maneira que o Senhor achar melhor, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória. Assim também como existem pessoas aqui trêmulas, sentindo a presença gloriosa de Deus e ouvindo o convite novamente, ou pela primeira vez, para começar,
recomeçar ou retornar, que eles também sejam abençoados por tua mão poderosa, e que a voz do Espírito Santo os persigam até aquele grande dia que o Senhor preparou para eles também fazerem a sua decisão pública. Se for hoje ou amanhã, eu não sei. Só o Senhor tem os melhores planos para a vida de cada um dos que estão aqui. Mas Deus, derrama graça, misericórdia sobre a vida dessas pessoas que vieram nesse lugar, desejando ouvir a tua voz. E muito obrigado por esse presente tão lindo. Nós amamos Gabriel. Como igreja dizemos isso. Nós amamos Gabriel. E nós amamos todo aquele que deseja caminhar conosco. E os que não também. Porque o amor do Senhor, ele transcende qualquer coisa. Mas muito obrigado, Deus, por esse presente. Nós estamos muito felizes. Oramos juntos como igreja em nome de Jesus, e a igreja diz: aplauda o nome de Jesus pela vida de Gabriel. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Você que fez sua decisão aí no seu cantinho, não vá embora antes de falar com a gente, tá? Estaremos aqui no final para receber vocês e acolher da melhor maneira possível. Nesse momento, a gente vai adorar junto com o Abba Pai e será um momento maravilhoso. Fiquem aí com esse tempo de adoração, em nome de Jesus. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias, pegar em suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim
da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Jardim da inocência. Pastor Eri. Mandei elas voltar porque a gente vai terminar, né? Não vai dar tempo de trocar de roupa para voltar. Graça e paz a todos. Amém. Pastor Francisco, venha cá, abençoado. Vamos orar pela juventude. A gente vai encerrar o culto com a bênção apostólica. Não tenho mais nada para falar, né? Se eu falar, eu estrago. Mas eu ia pregar hoje, né? Tá vendo que eu adivinhei? Não ia dar certo, né? Eu ia na Alice na noite só, não dá certo. Eu quero convidar o pastor Francisco, a gente vai só orar. Pedir ao pastor para orar pela juventude da igreja, por cada ministério que esteve adorando hoje. Como o Rodrigo falou, se você quer entregar a vida a Jesus, não veio no momento do apelo, mas a gente está aqui e a gente espera também orar pela tua vida. Após a oração do pastor, né, enfatizando a juventude também, para Deus estar capacitando, orientando e trazendo mais jovens, a gente encerra com a bênção apostólica. Amém, pastor? Vamos ficar de pé, todos? Bem, graças a paz, vamos orar pela juventude, né? Com certeza Deus falou durante esses dias, né? Ontem, hoje pela manhã e agora também hoje à noite, né? Palavra salutar. Eu estava ali sentado, eu vou dizer, Annalise é uma profetiza. Palavra, né? Pregou a palavra, né? Dentro dos textos bíblicos, então tem o dom da palavra. E você jovem, né? E também deseja, né? Se aprofunde mais na palavra. Medite mais na palavra. Examine mais a palavra. E com certeza, né? Deus fará grandes coisas. E que se encha muito mais. Que tenhamos mais pessoas. Então vamos orar. Foi maravilhoso. Deus, nesta noite nós louvamos e exaltamos o único que é digno de toda a honra e de toda a glória, que é o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, o domínio para todos sempre. Mas nesta noite queremos também, Deus, colocar diante do Senhor
essa juventude que tem sido e que é um instrumento nas tuas mãos, que o Senhor tem usado, cada jovem, a tua palavra diz em 1 João, vocês são jovens e a palavra de Deus está em vós e vocês já venceram o maligno. Alegre-se com isso, jovens. Então, Deus, nós te agradecemos por esta conferência, o dia de ontem, hoje, e o Senhor falou, usando cada pessoa como instrumento nas tuas mãos. E assim nós também te agradecemos pela Igreja Batista, a qual é tua e é para a glória do teu nome, tem sido um instrumento aqui nesta cidade, para que outras vidas sejam alcançadas para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos sempre caminhando e estando no jardim, porque no jardim, com certeza, estamos com Cristo. E com Cristo seremos mais do que vencedores. Nos concede uma noite de paz, Deus, um sono tranquilo na tua presença, e que o dia de amanhã, que é segunda-feira, o Senhor continue conosco. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado. E pedimos a ajuda de alguns jovens para a gente poder fazer a faxina do templo. Tem 10 minutos para tirar foto, porque depois vai ser desmontado tudo. Deus